Boa noite, Ivanildes Ramo, Ana Paula, Fátima Martins, Fátima, né? Valdete Salles, Lilian Bernadette. Perfeitamente, Lilian. Eu estava num site ali que eu não estava ali, né? Entrei novamente, estou lendo agora. Arlete Machado, Orcacilda, Georgia Costa. Boa noite Rita de Cássia, Elizabeth de Belo Horizonte. Um abraço de várias voltas a vocês todos, né? Interessante que eu não estava vendo vocês. Eu acho que porque eu tinha aberto antes, justamente quando o Zé Aparecida hoje está substituindo, né? Está nos trabalhos técnicos lá, nosso amigo André Sober. E como ele não tinha liberado, eu tinha aberto a página, então foi isso. Orcacilda e Maria de Fato. Em nome dessas três últimas pessoas, cumprimento essas dezenas de pessoas que têm chegado. Essas dezenas de pessoas. Então, meus amigos, irmãos e admiradores da doutrina dos Espíritos. Por que eu digo admiradores da doutrina dos Espíritos? É porque muitas vezes aqui pode ter, naturalmente, tem, e até a gente fica satisfeito, pessoas que não são espíritas propriamente ditas, mas tem alguma predileção, tem alguma queda, né? E isso é muito bom. Daniela, Kátia, Rita e Roseli, boa noite. Vamos fazer uma pequena prece para continuarmos harmonizados, né, meus irmãos? Ó, meu Senhor Mestre Jesus, Mestre, o próprio Jesus disse que era. Quando chegou, ó meu bom Mestre, ele disse, Mestre sou, bom só meu Pai o é. Porque, naturalmente, por mais perfeito que ele é, como Espírito, ainda está no processo evolutivo, né? Nós não sabemos porque foi nos dado a compreender até os espíritos, né, dadivosos, os assessores de Deus. Ajuda-nos. Solicitamos e rogamos aqui, em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que nos intuam, nos direcione sempre ao bem proceder, ao processo do bem servir. E que sejamos intuídos e inspirados e que tenhamos um estudo extraordinário essa noite. Que assim seja. Ricardo Kiel e Mário Domingos, lá de Portugal, um abraço para vocês, né? Meus irmãos, então, os estudos de hoje, Mãe, eu estou aqui. É uma parte de 3 assuntos que vamos estudar. Isso está íncito, está inserido na revista Espírita de 1858, uma evocação. Vamos, naturalmente, também estudar 2 outros assuntos. Antes, porém, necessário se faz falarmos sobre um pequeno resumo, sobre uma sinopse dos estudos anteriores. Antes, porém, é oportuno que falemos sobre a Rede Amigo Espírita, que tem a oportunidade de proporcionar esses maravilhosos estudos, né? E o Espiritismo, como bem sabemos, é uma doutrina, é uma religião, é uma ciência, aonde tem por fim princípio nos direcionar ao bem proceder, tornarmos-nos melhores homens, melhores mulheres, né? Rede Amigo Espírita tem como bússola, como âncora, como norte, divulgar, instruir e unificar. Em divulgando, instrui, e instruindo unifica. A nossa doutrina, meus irmãos, desde 1857,
17 de abril, quando nasceu Kardec, veja que não estou, nesse momento, falando de Hippolyte Léon Denisard, o nosso professor rival. Eu estou falando de Kardec. Kardec, ele nasceu em 1857, 17 de abril, com a publicação do Livro dos Espíritos, né? Então, meus irmãos, eu peço também às pessoas que quiserem, nessa parte embaixo, se não for escrito, ou se ainda não escrever, escreva na Rede Amigo Espírita. Deixa eu ligar a rádio aqui, a Rádio Amigo Espírita. Vamos ligar agora. Meus amigos da Rádio Amigo Espírita, nós tivemos um pequeno problema técnico, mas vocês já estão no ar. Então, estão nos ouvindo também a Rádio Amigo Espírita. Abraço de várias voltas. Falávamos há poucos instantes relativamente aos nossos estudos anteriores, que íamos fazer um pequeno resumo, e falava de comunicação. Comunicação espiritual. Kardec falava da psicografia, da psicofonia, desses efeitos inteligentes. Falava de uma maneira bastante sintética, e vamos abordar isso ulteriormente, ou seja, a posteriori, relativamente ao transporte de objeto. Mas lá Kardec já falou que o espírito em si... Boa noite, Elisa. Em nome de... Boa noite, Ricardo. Em nome de vocês dois, eu cumprimento essas dezenas de pessoas que têm chegado. O espírito em si não tem uma mão como o Décio, como o Ricardo, a Elisa, né? Como todos aqui. Ele envolve fluidicamente o objeto, podendo torná-lo invisível, elimina temporariamente a gravidade e o transporta. Falávamos também dos sons emitidos pelos espíritos, através do próprio médium, formando-se um aparelho, né? Materializando, somatizando um aparelho fonoaudiológico com uma garganta e o som vindo através daquele objeto, de uma mesa, de um muro, de uma árvore. Quer dizer, o médium é necessário para que ocorra esses efeitos físicos, porque o espírito necessário se faz pegar a parte fluídica, o fluido animalizado do médium, associado com um fluido espiritual, processa-se aquele efeito inteligente. Cation, boa noite. Ricardo Kiki diz que escuta, faz a seguinte participação: eu escuto eles, mas eu acho que, né, ele escuta o espírito, e isso você, com o tempo e o desenvolvimento, saberá. Ricardo. Aragão Coimbra, uma boa noite. Então, vimos esses tipos de comunicações, de efeitos inteligentes. Vamos voltar? Sim. Voltaremos a posteriori, falar mais detalhadamente. Porque foram 12 anos e meio, foi de 1858 a 1869. Então foi 11 anos e meio, né? A Revista Espírita. E notadamente, cada mês da Revista Espírita tem 12 artigos. 11, 12 artigos. E ali era um laboratório. Num primeiro momento, Kardec publicava. E ele publicou, ali na Revista Espírita, material que estava detratando a doutrina espírita, ou seja, falando mal. E ele colocava ali, servia como um laboratório.
Posteriormente, uma série de perguntas, mais de 600, surgiu o livro, o que é, depois do Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo. Livro esse estudado pelo nosso irmão Alê, com uma didática extraordinária. Aqueles que tiverem a oportunidade, assistem a esses estudos. Então, é o que estamos propondo, é o que vamos estudar doravante. Evidentemente que vai ter alguns estudos que serão estudos assim, eu não diria técnicos. Porque é incrível, né, meus irmãos? Parece que as pessoas gostam muito de movimentos, de objeto, de efeito físico, de mediunidade propriamente dita, de cura, de cartas consoladoras relativamente a entes que partiram deste plano para o plano espiritual. E a hora que vamos estudar alguma coisa, e poucos, se eu perguntar aqui quem já leu a Revista Espírita, poucos falam, não, eu já vi alguns artigos. Mas ali, o máximo que muitos espíritas faz ler as obras básicas, aquelas 5, mas não vê. E nós vamos ver muita coisa interessante na Revista Espírita. Nós vamos ver muita coisa interessante na Revista Espírita. Eu vou colocar essa tela aqui. Recentemente, nos perguntamos, nós perguntamos se todos os espíritos indistintamente fazem mover as mesas, produzem ruído, etc. E logo, a mão de uma dama, muito séria para brincar com estas coisas, traça violentamente essas palavras. E quem pergunta isso aí, meus irmãos, foi Kardec. E ao falar que a mão violentamente traça essas palavras, é porque a gente que participa de sessão mediúnica, de reunião mediúnica, de estudos, a gente observa que, sobretudo quando a pessoa está nos primórdios dos estudos e psicografa alguma coisa, ele psicografa muitas vezes com a contundência, com força, de uma forma muito ríspida. A médium, através do espírito que assistia, e veja que é uma médium, estava lá Kardec que formulou esse questionamento, a médium diz o seguinte: quem faz os macacos dançarem em vossas ruas? São os homens superiores? Porque era natural, meus irmãos, era natural as pessoas à época, com os macacos, com os periquitos, papagaios, né, fazer demonstrações na rua de França, ali em Lyon, e próprio Paris. E normalmente quem fazia essas demonstrações, chamando as pessoas até a atenção, chamando a atenção para aquele efeito, era naturalmente pessoas que não tinham uma formação maior. Pela mesma forma, nós, ou os espíritos assim, eu não quero até me incluir, porque eu não sou nada de superior, mas as pessoas mais dotadas de um conhecimento, ele dificilmente vai reunir com pessoas que também não são, né? Veja bem que aquele espírito simples, vamos dizer até ignorante, com os macacos lá, o que estava fazendo? Estava divertindo ou chamando atenção. Se a gente trocasse em miúdo e chegasse numa feira lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em alguns locais aí, seria aquele camelô que usa uma cobra, usa um artifício para chamar a atenção daquelas pessoas e, por consequência, aquelas pessoas venderem o que propugna, o que está ali na feira
né? Então, pessoas superiores não vão em reuniões onde tem outras pessoas inferiores deliberando. Os iguais se atraem, né? As manifestações que procurais não estão entre aquelas que agradam, mas aos espíritos sérios e elevados. Confessamos, todavia, diz Kardec, que elas têm sua utilidade, porque mais que uma ou outra, talvez elas podem servir para convencer os homens de hoje. Evidentemente que uma pessoa com uma cultura de uma certa forma assim mais elevada, vê uma brincadeira dessa, sem dúvida alguma ele vai sair desacreditando. Dejanira Carvalho, boa noite. Paulo e Maria Aparecida dos Santos. Em nome de vocês três, eu cumprimento essas dezenas de pessoas que chegaram. Então, os afins se atraem. Nós não vamos reunir com pessoa de baixo calão onde você nada aproveita. Então, efetivamente, é aquele negócio. Quem estava fazendo os macacos dançarem, quem estava fazendo os papagaios pegar as cartas e entregar às pessoas que se deliciavam com isso, naturalmente, eram espíritos menos elevados, né? Menos elevados. Para obter essas manifestações é preciso necessariamente que se desenvolvam certos médios, cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que podem produzi-las. Somos sabedores que, em uma comunicação espiritual, qualquer que seja essa comunicação, precisa, entre outras coisas, sobretudo a ocorrência dessas três mais básicas. O espírito querer. Ele tem que ter essa disponibilidade de querer participar e envolver com a matéria. Uma vez que, quando partimos deste orbe, deste mundo material, não estamos, assim, afeto relativamente à matéria. Então o espírito pode não querer. É doloroso ele atentar, vincular-se à matéria. 2. Ele tem que estar autorizado a fazê-lo. Se ele vai psicografar um caso de psicofonia, se ele vai falar através de um médium, ele tem que naturalmente ser autorizado, ou em outras palavras, estar nesse estágio. Estar nesse estágio. E terceiro lugar, eu disse, querer, Deus permitir, a divina providência, e ele ter sintonia com o médium. Então, para um espírito dito batedor, brincalhão, galhofeiro, comunicar-se através de um médium, precisa naturalmente ele estar na mesma sintonia perispiritual desse médium, desta pessoa, porque senão não há a comunicação. Então, para fazer dançar os macacos, Kardec explica que o espírito tem que estar no viés, no diapasão, né? No nível intelectual e moral do médium que o assiste, ou seja, que dá passividade ou dá autorização, processa-se a comunicação do espírito. Muito bem, damos sequência. Ninguém duvida que não os vereis mais tarde se desenvolver entre vós e, então, não serão mais pequenos golpes que ouvirei, mas ruído semelhante a um fogo circulante de fuzilaria entremeado de tiros de canhão. Você pode ouvir isso
Mas, na verdade, há poucos instantes o nosso irmão falou assim: olha, eu acho, não sei se é minha imaginação, mas eu estou achando alguma coisa, diz-me que sou médium, eu estou ouvindo os espíritos. É bem verdade que, se for uma imaginação sua, mas com o passar do tempo, com o estudo, né? Amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos é justamente isso aqui que estamos fazendo. E tem pessoas que vão além, lendo essas obras extraordinárias de Kardec, ou mesmo de escritores consagrados aqui dentro da nossa própria doutrina. É bem verdade que há muita literatura aí que muitas vezes não nos remete a um espiritismo puro, a um espiritismo eficiente, a um processo caritativo ou caridoso, conforme Jesus nos ensinou, de forma adequada, né? Tem, infelizmente há, pessoas que, em nome ou arvora-se em psicografar ou ser intermediário de um espírito, e muitas vezes nem é. E nem, ou mesmo sendo, não é porque aquele livro é psicografado, ou a pessoa morreu, a pessoa desencarnou, que ele ficou puro. Nós já vimos em estudos anteriores que não melhoramos um ponto, não melhoramos uma vírgula ao morrermos, ao desencarnarmos. Nós seremos exatamente o que somos aqui agora. Se eu sou ruim, eu vou para o plano espiritual ruim. Se eu tenho esse vício, eu fico tendo aquele vício lá. E muitas vezes, por ter o vício, por exemplo, do tabagismo, eu, de uma forma, fico vampirizando uma pessoa que fuma. E quando o mesmo dá aquela tragada, eu vampirizo fluidicamente, eu sugo as energias fluídicas do mesmo. Muito bem. Vamos aqui dando sequência aos nossos estudos. Não podemos impedir os espíritos imperfeitos de fazerem barulho, ou outras coisas aborrecidas e mesmo apavorantes. Mas o fato de estar em relação conosco, que somos bem intencionados, não pode senão diminuir a influência que exerce sobre o médium em questão. Então, há também, e como Kardec mesmo disse anteriormente, e nós aqui relatamos, o aspecto positivo dessa comunicação espiritual, mesmo que não seja uma comunicação espiritual virtuosa, seja feita por um espírito galhofeiro, por um espírito batedor, mas para algumas pessoas está ali a comprovação de que existe vida após a morte. A morte, na verdade, é o início de uma verdadeira vida, porque foi perguntado Kardec se não existisse o mundo, qual que era o mais importante, o mundo corpóreo, o mundo material ou o mundo espiritual. E foi-lhe dito pelo o mentor que o assistia, foi respondido que o mundo espiritual é tão ou mais importante do que o mundo material, porquanto lá é nossa verdadeira vida. Lá é nossa verdadeira vida. Então, até o desencarne, a expectativa do desencarne, de morrermos, é menor do que o encarnar, do que o espírito entrar na carne. Por que isso, Décio? Ora, quando o espírito vem e encarna com uma missão, uma expiação, uma prova específica, programada na erraticidade, ou seja, planejada por ele ou através dos assessores
dos mentores do próprio, do seu espírito de guarda, anjo guardião, você planejou. Você sabe o ponto A e o ponto Z, como se fosse uma viagem. Mas você não sabe, no mar, né? Mas você não sabe as vicissitudes, as nevascas, as ondas fortes pelas quais você vai passar. Tem iceberg, tem pirata. Então, você traça naturalmente a sua linha a seguir. Agora, se você vai realizar, se você vai chegar a termo aquilo que você planejou, é outra coisa. Mas, de uma certa forma, Décio fala de uma maneira mais direta. Por exemplo, você foi uma pessoa viciada em droga. Você pode muito bem, eu fui dessa forma, eu preciso melhorar, eu fiz muito mal, eu quero nascer numa favela, filho de uma mãe aidética, de um pai criminoso, vou ficar... Então, eu vou passar por essa expiação. Pode ser expiação para um e provas para outro. Para quê? Para eu melhorar, para eu aparar as arestas daquilo que, ou do mal que eu fiz outrora. Então você fica, será que eu vou conseguir? É o caso da prova da miséria, a prova da riqueza. Qual que é a melhor? A prova da miséria, da pobreza, do passar necessidade, ou a prova da riqueza, você ter tudo? Ora, a prova da miséria muitas vezes você trabalha, ou como a gente vê constantemente, aí, com fome, com doenças, com necessidades contundentes. Mas você tem a oportunidade de se resignar-se. Olha a resiliência, envergar, mas não quebrar. E a prova da riqueza, você tem o dinheiro, você tem a posse, você pode comprar, mas o que eu estou fazendo desses talentos? Estou ajudando o próximo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus pegou dos 10 mandamentos, o mosaico, e praticamente resumiu, porque aí estão todos os profetas e as leis. Então, o que eu estou fazendo com a riqueza? Adequadamente eu estou me portando de forma adequada? Tem uma participação aqui do Aleixo, né, Lucas Aleixo. Mário, a eficácia de uma técnica dependeria muito mais de você. O reiki é uma técnica que visa trabalhar suas energias. O espiritismo é o cristianismo redivivo. É preciso que você se conheça, né? E na verdade também o reiki, né, meus irmãos, eu não estou devidamente qualificado, mas trabalha com fluido magnético, trabalha com imposição da mão. Então, é o magnetismo sobretudo. E o passe, além do magnetismo que vem do médium, pode ter o passe medianímico, que é a força do médium, propriamente dito, do fluido vital do médium, associado com a força perispiritual do espírito. Então, é o passe medianímico. E tem um passe espiritual que muitas vezes só vem o fluido espiritual. O reiki, ele trabalha com forças, com fluidos também, fluidos magnéticos. Muito bem. Então, damos sequência aos nossos estudos. Quem faz dançar os macacos na rua são homens superiores? Kardec fala novamente. Então não, né, meus? Vimos que são pessoas dotadas de um comportamento que vai, pela mesma forma, atrair espírito, né, do mesmo viés, do mesma qualidade fluídica. Uma família respeitável tinha, por empregada doméstica, uma jovem órfã de 14 anos.
cuja natureza e a doçura de caráter lhe dava granjeado a afeição de seus senhores. Um dia, quando voltava, e a vizinha tinha, sim, de uma certa forma, uma raiva extraordinária dela, porque ela fazia as coisas certas, tudo. Um dia, quando ela voltava, digamos que foi à padaria, foi no empório, voltava, a vizinha saiu furiosa, armada de um cabo de vassoura, correndo atrás dela. Assustada e precipitada, ela correu para a casa da sua tia, e naquela época, meus irmãos e admiradores da doutrina, naquela época as casas tinham uma sineta. E ela correu para pegar o cordão para tocar a sineta, não alcançava. Aí ela ficou por demais com o coração muito apertado, e ela estava assim, e a senhora estava vindo com o cabo de vassoura e ela precisava entrar. Eis que, senão, o próprio sino começa a tocar, começa a badalar. O sino tocou, aí a senhora, a sua tia, abriu, ela entrou. E o que foi? Pois bem, aí ela contou tudo. Mas não foi só essa vez que esse sino começou a badalar. Várias foram outras vezes que esse sino badalou. E não tinha horário para esse sino tocar. Ele tocava de dia, à tarde, muitas vezes à noite, perturbando os vizinhos. O médico que testemunhou o fato, e ele é muito materialista, um dos médicos, ele explica que era por causa de uma ação magnética exercida pela jovem inconscientemente. E essa razão nos parece concludente, pois, por que teria ela perdido essa força depois de sua partida? Veja bem que Kardec acha, e aqui é muito importante colocar, Kardec foi um estudioso do magnetismo por 31 anos. E esse sino começou a bater lá, enquanto o tio não pegou essa moça, levou para uma Rabalde de Paris, da França lá, o sino não parou de bater. Muito embora, e somos sabedores, que para o espírito não existe distância. Se fosse alguma ação espiritual, mesmo à distância, poderia haver essa movimentação. E Kardec vai falar em estudo a posteriores que, para haver essas manifestações físicas, transporte de objetos, o médium, o espírito, usa a força animalizada do médium, o fluido vital associado com o seu, como dissemos, faz o transporte e a movimentação daquele objeto. Mas ele não precisa estar ali próximo, muitas vezes até malgrado, sem a vontade do médium, há essas efetivações de movimentação física. Muito bem. Eu estou sentindo, meus irmãos, que tem havido pouco questionamento, ou talvez algum questionamento da área de texto eu passei batido. Se eu passei, por gentileza, alguma pessoa que está aí, copie e coloca. Eu acho que eu não passei não, mas como está bastante movimentado, né, questionamento entre vocês mesmo, uns respondendo, em querendo colocar, porque a nossa sala de estudo, aqui o proibido é deixar de perguntar. Muito bem, seguimos pois. Então, diremos na circunstância que o fato se produziu na primeira vez, um espírito protetor provavelmente, quis que a jovem escapasse do perigo que corria. Ora, todos nós temos um espírito protetor, todos nós temos um anjo da guarda. Então, pode naturalmente, a primeira vez, esse espírito protetor pode ter auxiliado a pessoa
E feito essa movimentação da corda, que por consequência bateu o sino e a tia abriu a casa, né? Pode naturalmente isso ter acontecido. Muito bem. O Ricardo está respondendo. Muito bem. Então veja bem. Meus irmãos, veja essa tela seguinte aí. Essa tela seguinte, ela evocações particulares. Mãe, estou aqui. Veja que inclusive é o título dos nossos estudos de hoje. Mãe, eu estou aqui. A senhora X havia perdido há alguns meses sua filha única de 14 anos de idade, objeto de toda ternura e muito digna de seus lamentos pela qualidade que prometia fazer dela uma mulher perfeita. Então veja bem que a mulher tinha uma filha de 14 anos e essa filha, ela perdeu, essa filha morreu e ela tinha uma ternura, uma menina muito inteligente, muito dada às coisas, prometia naturalmente ser uma pessoa de uma moral e uma conduta ilibada. Pois bem, ela vai querendo, assim, pensava inclusive em suicidar, ela estava sucumbida, né? Essa jovem pessoa havia sucumbido a uma longa doença, ela ficou doente muito tempo. A mãe, inconsolável com essa perda entre aspas, né? Porque nós somos sabedores, mas Kardec, ele tratava lá na Revista Espírita como perda mesmo. Via dia a dia sua saúde alterar-se e repetia sem cessar que iria logo juntar a sua filha. Ora, ocorre que ela vendo que a filha a cada dia definhava-se, a filha a cada dia enfraquecia, a filha a cada dia muito próximo da morte, e como de fato morreu, ela não tinha por onde se apegar e pensou naturalmente até suicidar. Pois bem, a senhora X, aqui Kardec, aliás, ele preservava o nome das pessoas, dos médiuns, né? A senhora X resolveu procurar, em uma conversa com sua criança, o alívio para a sua pena, porque ela sofria demais, ficou sabendo. E estava nesse colóquio, estava nessa conversa, a mãe, a médium, né? A mãe, que era a senhora X, Júlia, né? X, e a médium, e Kardec, e eu, Kardec. Eis o resultado da primeira sessão, porque depois teve várias sessões. E aqui é o oportuno. Júlia, a filha chamava Júlia. A mãe, Kardec colocou aqui como senhora X. E Kardec fala aqui que só reportou-se a esse caso porquanto a mãe, no fito de ajudar outras mães e outras pessoas que perderam seus entes queridos, né? Que fosse divulgado na Revista Espírita. Júlia, a médium chamou: mãe, eu estou aqui. A mãe dela: é mesmo tu? Minha criança, quem me responde? Como posso saber que és tu? Como eu tenho certeza que você é a Júlia, minha filha? A Júlia disse: Lili. Ora, nesse momento, nem a médium que estava intermediando Júlia e nem Kardec sabia dessa particularidade de Júlia. Lili, né? Lili era um nome, assim, muito particular que a mãe, né,
chamava Julie. Pois bem, demos sequência. Era um pequeno nome familiar, é aqui Kardec coloca, ó, dado à jovem em sua infância. Não era de conhecimento nem pelo médium nem por mim, já que desde vários anos não a chamava senão pelo seu nome de Julie. Kardec conhecia. No entanto, Kardec só era amigo da mãe, mas só chamava de Julie, não chamava Lili. Aí tá, né? A esse sinal, a identidade era evidente. A mãe, não podendo dominar de emoção, né? O que aconteceu? Começou a chorar. Era um nome familiar que só a mãe de Julie sabia, a senhora X, né? Kardec não conhecia. Repetindo, as três estavam ali, Kardec, a senhora X e Júlia, filha de senhora X. As pessoas que estão chegando aqui, nós estamos falando relativamente a uma comunicação intermediada por um médium, estando presente Kardec e uma senhora, onde a filha morreu. Uma senhora X, que Kardec não coloca o nome na revista espírita, e Julie, a filha. A mãe está nesse exato momento, junto com Kardec, conversando com a Julie, uma menina que estava muito doente e morreu, né? Deixa eu ver a área de texto aqui. Acho que sou. Maria Aparecida, Ricardo, você falou que eu devo viver o amor e caridade. Acho que sou caridade e também vivo o amor, pois ajudo muitas instituições. Muito bem, ajude sim, minha irmã, faça isso e as coisas você acaba ajudando a você mesmo. Quem mais ganha é aquele que ajuda. Vamos dar sequência. Julie, a esse sinal a identidade era evidente. A mãe, não podendo dominar sua emoção, explode de soluço, né? Chora. Aí Julie disse: mãe, por que se afligir? Por que chorar? Sou feliz, né? Bem feliz, não sofro mais e te vejo sempre. Aí ela, não resignada, diz: mas para aí, minha filha, mas eu não te vejo, onde estás? Eu não estou te vendo, onde estás? Aí Julie fala: aí, ó, ao lado de ti, minha mão sobre a senhora Y, que era a médium, né? E a senhora pode verificar a minha letra agora. Aí, ó, a senhora vê a minha letra. E nesse caso em específico, meus irmãos, para um médium imitar a caligrafia daquela pessoa que partiu para o mundo espiritual, ele tem que ter uma qualidade muito rara. Que qualidade é essa? Médium polígrafo. E muitas vezes a gente vai, recebe uma carta, ou no centro recebe uma psicografia, era uma criança, e a pessoa escreve, a pessoa não, o espírito escreve de uma forma totalmente, ou talvez até mais culta. Ora, são vários componentes que entram nisso aí. Muitas vezes o espírito emite o pensamento ao médium e o médium reverbera usando a sua inteligência. Outras vezes o médium é um pouco mecânico, relata tão somente o que o espírito quer comunicar. Todavia, para que a assinatura, a escrita, a grafia seja igual do espírito comunicante quando na Terra estava, necessita dessa particularidade. Médium polígrafo. Só os médiuns polígrafos que escreve ou assina conforme aquele espírito. Ele é o medianeiro, né, o médium, e o espírito está comunicando. Repetindo, polígrafo. Tem que ser essa especificidade. Veja a minha escrita, mãe. A escrita era, na verdade, com efeito da sua filha. Aí ela: mas como você está? Não, minha mãe, eu estou aqui. E a senhora também.
já teve a oportunidade de me ver várias vezes. Como? Eu nunca te vi, responde a mãe de Júlio. Sim, a senhora já me viu, já viu em sonho. Ah, então quando eu sonhei, na verdade eu estava te vendo? Na verdade eu estava te vendo? Sim. E a maioria das vezes, meus irmãos, aqueles sonhos, quando não é reflexo da nossa mente, alguma agitação, algum anseio daquilo que efetivamente nós não conseguimos, e aquele sonho não conseguido torna-se uma vontade muito grande de realizar, e você pode dormir com aquela e sonhar com aquilo que você estava pensando. Por exemplo, eu quero comprar uma bicicleta, eu não sei se eu compro ou não aquela casa. Pode, naturalmente, fruto da sua percepção, da sua imaginação, você sonhar com aquilo que foi objeto do seu pensar durante o dia. Mas muito sonho é uma tratativa ou um interrelacionamento com o espírito, com os espíritos, né? Então você aprende muita coisa, sobretudo com seu espírito protetor, com seu anjo de guarda, com seu espírito familiar mais evoluído, mesmo que ele não o faça diretamente, mas ele carreia, ele te induz, ele designa outros espíritos que o façam. Então ocorre, o cientista trabalhando num determinado projeto, ele dorme, né? Pode acordar com aquele problema resolvido. Quantas vezes você parece que está na encruzilhada, não sabe se deve seguir este ou aquele caminho, não sabe se deve realizar este ou aquele projeto, passa por um período de silêncio mentalmente, e sobretudo, a hora de você deitar, ore a seu anjo protetor, ore aos anjos de guarda, aos espíritos familiares, que tenho plena convicção, e você já foi ajudado dessa forma e não sabe, ou não lembra. Você ora pedindo o seu anjo protetor: ó meu Senhor, meu Deus, meu Jesus, permita que meu anjo protetor, que meu anjo da guarda, que esse espírito familiar que me assiste, que me mostre o caminho certo, me direciona. Aí, se você for uma pessoa que efetivamente agradece aos seus bons espíritos, sobretudo ao seu anjo da guarda, você vai: ó meu Deus, meu bom Jesus, meu anjo da guarda, que bom. Vocês me intuíram, né? Me inspiraram a fazer a coisa certa. Se, por outro lado, você for uma pessoa mais voltada à materialidade, ao materialismo propriamente dito, ao ter, sobretudo, aquilo que a traça corrói, o ladrão leva e a ferrugem come, você vai simplesmente falar: como foi boa a minha estrela. Eu tive uma sorte muito grande. E muitas vezes você foi inspirado. Quantas e quantas vezes você sai na rua, atrasa, fura um pneu e você fica com raiva. Você fica com raiva. Ora, pode ter acontecido aquilo justamente para te preservar de alguma coisa mais forte, né? Eu confesso que a nossa tela aqui está muito movimentada, né, meus irmãos? Está muito movimentada. Meus cumprimentos. Então, vamos dar sequência a Júlia aqui. Então, prossegue. Ela pediu para ver a escrita, e a mãe de Júlia olhou. Gente, mas é a própria escrita. Recordando para o médium
psicografar a mesma letra do espírito comunicante, permita recordar, uma mediunidade polígrafa, né? O médium tem que ser um médium polígrafo. Ou polígrafa, se for uma médium, né? Júlio, sim, sem dúvida. E eu já me tenho visto frequentemente em teus sonhos, né? Eu tenho visto você. Pois é, minha mãe, sou eu. E várias vezes, esta comunicação que nós estamos fazendo aqui agora, foi eu que intuí, que inspirei a senhora e na médio X, né, falou o nome naturalmente, mas Kardec estava lá, ele não permitia você colocar os nomes, preservando a identidade das pessoas. Sim, sem dúvida. E tu já me tem visto frequentemente em sonho, repete a menina. Aqui ela fala, Júlio, não, sou eu que estou sempre contigo, não é imaginação da senhora não. E eu procuro consolar a senhora sempre querendo que eu estou junto, e isso aí até me perturba, me prejudica o evoluir. Foi eu quem te inspirou a ideia de me evocar. Olha aí o que nós falamos, foi ela, né? Aí o seguinte, Júlia, não, estás entre os anjos? A mãe perguntou, porque ela era uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito boa. Júlia disse, não, estou muito distante dos anjos. Os anjos são mundos celestes, são, né, mundo como aí nós estudávamos. Então estou muito distante. E ela continua. E eu preciso melhorar ainda muito. E a mãe, mas você é tão boa, você é tão caridosa, você aqui na Terra fazia as melhores coisas, como que você precisa e como você vai melhorar? Aí Júlia fala, em novas existências, que serão mais felizes do que essa, minha mãe. Que serão mais felizes. Aí ela pergunta se seria na Terra, né? A mãe pergunta se seria na Terra. Falou, olha, eu não tenho esse conhecimento. Porque, na verdade, meus irmãos, quando algum médium que está dando passividade e falando relativamente a determinado espírito, e aquela pessoa consultada, ou consulente que está aí, olha, como eu devo fazer isso, como... A maioria das vezes não é permitido o espírito fazer. Porque senão, onde está o mérito da conquista? É aquele negócio, quando no estudo estávamos, determinado irmão disse, olha, Décio, se já que a pessoa tem que evoluir, tem que passar por provas, por que Deus, na sua infinita bondade e justiça, já não os faz perfeito, isento dessas vicissitudes? É a mesma coisa de falarmos. Porque qual o mérito da criança fazendo a alfabetização se você ensiná-la ou se você começar a fazer todos os exercícios? Não tem que passar por vicissitudes. Não digo sofrimento, porque aquilo que pode ser sofrimento, para mim, através da sua resignação, e nós somos sabedores que nada dá salto, e Deus, Jesus, dá o peso conforme nós aguentamos, né? Os nossos ombros são capazes de carregar. Então, isso é para nosso aperfeiçoamento. Deixa eu ver a área de texto. Muito bem, damos sequência. Uma vez que não havias feito mal durante a vida, portanto, sofrestes. Aí ela fala que o sofrimento ela tem que regenerar em outros mundos. E a mãe pergunta se seria aqui na Terra, e ela disse que não sabia. E na verdade muitos não sabem, né? Muitos não sabem o que vai ocorrer, para onde vai, ou a maioria. O certo é que nós, no plano terráqueo, no plano terra, temos a oportunidade
de nos redimirmos, de fazer aquilo que efetivamente nós planejamos no mundo errático. E olha aqui, no orbe Terra, encarnado 7 bilhões e 500 milhões, mais 28 bilhões, tem uns 30 bilhões de espíritos querendo reencarnar. Então tem uns 25 bilhões de espíritos para reencarnar. A fila é grande, a fila é grande. Certa vez, alguém chegou perto de Chico Xavier e falou assim: Chico, o senhor já fez uma série de coisas, bondade ao extremo, tem ajudado o pobre, tem vivido mais para a doutrina espírita. O senhor já está no espírito puro. O senhor não tem vontade de partir? Porque aqui, e ele já estava há mais de 80 anos, ele falou: não, meu filho, longe disso, eu quero viver e quero viver mais ainda. Porque se eu morrer, eu vou ter que chegar lá e entrar na fila novamente, reencarnatório. Então, é o processo de melhoramento. Quando nós sairmos daqui, a gente roda o PDC, né? Planejamento, controle, desenvolvimento e ação. Então lá você vai rodar o PDC, ver onde você errou, onde pode se melhorar mais e planeja-se a outra encarnação. Orlando faz o seguinte, Orlando Costa: no final do sonho ele me falava: quando vocês forem me chamar, que eu vou lá para ajudar vocês. Aí, ó, é o Orlando dando um depoimento que ele já teve comunicação tácita, direta, e ele tendo certeza que eram aquelas pessoas que de uma certa forma partiu. Então, mesmo que nós não acreditamos, mesmo que falássemos que os sonhos nada mais são do que problemas de nossas mentes, fruto do correr, do buscar, do dia todo, mas a verdade é que comunicamos espiritualmente, e isso a gente vê bastante nas sessões mediúnicas. Muito bem. Vamos agora, outra comunicação que também não é menos importante. Essa comunicação aqui, meus irmãos, os gobelins, lendas, né? A intervenção de seres incorpóreos nas minúcias da vida privada faz parte das crenças populares de todos os tempos. Não pode, sem dúvida, caber no pensamento de uma pessoa sensata tomar ao pé da letra todas as lendas, todas as histórias diabólicas e todos os contos ridículos que se gosta de contar ao lado do fogo. Interessante. Eu, quando estava lendo aqui, eu gostei muito de falar assim: ao lado do fogo. Nós, e sobretudo nós estamos no mês de julho, junho e julho, aqui no Brasil, faz fogueiras, né? Aonde, de maneira muito tranquila, muito cômoda, nós conversamos. E Kardec aqui fala que essas histórias contadas, né, junto ao fogo, isso ocorreu muito. Entretanto, os fenômenos, diz Kardec, dos quais somos testemunha, provam que esses próprios contos repousam sobre alguma coisa. Então, mentira não há. Pode não acreditarmos integralmente nos gobelins, nesses duendes, mas que há alguma coisa, há. E uma dessas atrizes globais, ela falava e deu uma declaração na Globo, em diversos programas, que acreditava em duendes. Esses goblins nada mais são do que duendes. Né? Uns são bons, benevolentes, outros são prestativos em servir, como os Bovlins.
Outros mais ou menos tranquilos, espertos, caprichosos, e outros maus, como os gobelins da Normândia. Lá, né? Lá na Irlanda, esses gobelinhos, esses duendes, é Cluricaunes. Na Alemanha, os Pucas. E, segundo a tradição popular, esses duendes se introduzem nas casas onde procuram todas as ocasiões brincar. Puxar uma toalha, uma criança comendo, derrubar o copo, né? Fazer um barulho de uma lata. Na verdade, meus irmãos, esses duendes nada mais são do que espíritos brincalhões, né? Eles introduzem nas casas com o interesse, com o fito de brincar, e muitas vezes até maldosamente. Eles batem as portas, deslocam os móveis, dão golpes sobre os barris, batem no teto, né, da casa, no assoalho, assoviam baixinho, produzem suspiros lamentosos, tiram as cobertas e as cortinas dos que estão deitados, etc, etc. No livro dos médiuns, escreveu-se até casa mal assombrada, ou casa assombrada, né? Deixa eu ver aqui, Ricardo, acho que... Muito bem. Damos sequência, pois. Então, vimos que esses gobelins são duendes, e duendes nada mais são do que espíritos galhofeiros, espíritos fanfarrões, espírito que na verdade quer zombar, zombeteiros, né? O Bogart dos ingleses exerce particularmente suas malícias contra as crianças, os quais parece ter aversão. Parece que ele não gosta de criança mesmo. O que eles fazem? Arrancam frequentemente suas fatias de pão com manteiga, a sua tigela de leite, agita durante a noite as cortinas, enfim, sentem-se prazer em passar medo nas crianças, né? Sentem-se prazer em passar medo nas crianças. Deixa eu ver aqui que saiu, meus irmãos. Então, os gobelins nada mais são do que espíritos zombeteiros, galhofeiros, de espírito que está a fim de brincar. Mas não existe, eles podem tomar a forma de bonecos, podem até, mas na verdade, a rigor, o objetivo é brincar, não é uma coisa séria, mas precisa, naturalmente, para que haja essas ocorrências, um médium dá esse apoio, ser o medianeiro. Veja bem, deixa eu ver aqui. Muito bem, senhores. Aqui, esse outro item. Então, os gobelins são considerados como uma espécie de fantasma doméstico, sempre amedrontando, sempre fazendo indo aquilo, mas quando você ora, quando você faz o bem, naturalmente desaparece. E sempre acontece esses duendes, essas casas, no local que tem movimentação. Por quê? Para se movimentar, um objeto assim precisa até amalgrar um médium, precisa-se também de um médium para que esses movimentar, tirar a manteiga do pão, puxar a coberta, mover a cortina, né? Pela mesma forma tem, né? Esses duendes, para fazer dessa forma e assim processar, precisa do médium também. Muito bem. Dizemos: não reconhecerá nossos espíritos batedores e aqueles que podem, sem lhes injuriar-se, né, de ser chamados perturbadores. São espíritos perturbadores. Veja bem, aqui é oportuno que ressaltamos.
um espírito perturbador necessita fluidicamente de um mesmo médio com seu fluido para processar essas manifestações. Muito bem. Então, meus irmãos, eu tinha programado, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. É uma conversão do médium. Depois de verificar Kardec, uma comunicação colocada na Revista Espírita, e nós estamos na Revista Espírita de 1858, essa pessoa leu, assistiu uma reunião espírita, e a reunião espírita era reunião mediúnica, estudo, a ciência mesmo, é estudo da comunicação dos espíritos, né? Ele converteu-se. E vai ser objeto dos nossos próximos estudos. Uma conversão. E posteriormente essa pessoa foi um médium. Deixa eu ver a área de texto aqui. Ricardo. Décio, Daniel Rosa de Assis faz o seguinte questionamento. Tive um encontro emocionante em um sonho com um divulgador da doutrina espírita, que trabalhamos juntos já no plano espiritual, Paulo Daltro, uma colônia espiritual que é o diretor Eurípides Barçanufo. Que maravilha! E muitas vezes, Daniel, você teve esse privilégio, todos têm esse privilégio, mas muitas vezes não é dada a oportunidade de a gente saber, de nós manifestarmos, né? Então, pode acontecer, e sempre a gente sonha, tendo tratativa, tendo comunicação com espíritos que nos orientam, etc., mas a gente não fica sabendo. Meus irmãos, então, vamos passar para o nosso encerramento. Aqueles que pegaram uma água aí, nós vamos solicitar a fluidificação da mesma. Antes, porém, fazer uma pequena prece. Ó meu Senhor, meu bom Deus, Jesus, e toda essa espiritualidade que deu a sustentação a essa sala de estudos. Solicito a Jesus, nosso guia e modelo, que intua, que direciona aos espíritos evoluídos aqui presentes, que fluidifique essa água constante desse copo, que magnetize as moléculas da mesma, adicionando os remédios salutares para debelar a nossa doença física e espiritual. E tenho certeza que você, ao sorvê-la, que você, ao tomá-la, ou dar para aquela pessoa ou o seu próximo, a mesma, receberão também esses benefícios. Tome-a, pois, com muita fé, e você, segundo o seu merecimento, a sua necessidade, você vai ser ajudado. Não tenha dúvida disso. Tome com fé, pois. Meus amigos, essas dezenas de pessoas que estão aqui, que estão na rádio, e outros espíritos que vão ver esses vídeos a posterior, outros internautas, nós agradecemos. Agradecemos a Deus, a Jesus, ao nosso amigo, criador da Rede Amigo Espírita, que nos dá a oportunidade de estudar, de interagir e de melhorar a cada dia. Eu costumo sempre dizer, amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês. Abraço sincero de várias voltas e que a boa espiritualidade direcione-nos sempre ao propósito do bem servir. Beijo e abraço a todos. Muita paz. Tudo, mas tudo.